is who you are. That is who you are. It's who you've always been. It's who you'll always be. Our way maker. Come on, let's declare, even when I don't see it. Even when I don't see it, you're working. Even when I don't feel it, you're working. You never stop working. You never stop working. Even when I don't see it, you're working. Even when I don't feel it, you're working. You never stop working. You never stop working. Even when I don't see it, you're working. Even when I don't feel it, you're working. You never stop working. You never stop working. Even when I don't see it, you're working. Even when I don't feel it, you're working. You never stop working. You never stop. Oh, 'cause you are waymaker, miracle worker, promise keeper, light in the darkness, my God, that is who you are. Oh, we declare you are waymaker, miracle worker, promise keeper, light in the darkness, my God. Oh, that is who you are. You are waymaker, miracle worker, promise keeper, light in the darkness, my God. Waymaker, miracle worker, promise keeper, light in the darkness, my God. That is who you are. Oh, that is who you are. Graça e paz, sejam muito bem-vindos à IBAGE. Esse é o IBAGE News com as nossas notícias semanais. A partir da quarta que vem, dia 2 de fevereiro, às 19h30, iniciaremos uma nova série nas quartas de comunhão. Uma oração que muda tudo. Nós nos concentraremos na oração do Pai Nosso. Você é nosso convidado especial, vem com a sua família das 19h30 às 20h30 em todas as quartas de fevereiro. Participem! Na próxima sexta-feira, dia 4 de fevereiro, às 19 horas, nós daremos um start para a volta do nosso CR, Celebrando a Recuperação. Às 19 horas aqui na IBAGE, mais informações com a irmã Silvia Maricato. E às 20, nós teremos nosso encontro do Ministério Desperta Débora, onde todas as mães da IBAGE são convocadas para de joelhos colocar os seus filhos em pé diante do Senhor. Não perca essa oportunidade de ser uma intercessora pela sua família e pelos seus filhos. Próxima sexta, às 20 horas, Desperta Débora aqui na IBAGE. Graça e paz. Amém? Meu nome é Rafael, esse é o meu sinal na comunidade surda. E o meu nome é Mayra e esse é o meu sinal. Queremos te convidar para uma coisa muito legal, muito importante. No dia 5 de fevereiro, terá um culto em Libras, aqui na IBAGE. Pode chamar seus amigos, sua família, pode chamar todo mundo, surdos, ouvintes. Vai ser um culto muito inclusivo. Que horas? Vai ser às 7 da noite. O culto em Libras. Vai ser um momento muito especial. Venha! E nós voltaremos a partir do domingo que vem, dia 6 de fevereiro, a partir das 9 horas da manhã, com a nossa Escola Bíblica Discipuladora. Quer crescer na graça do conhecimento do Senhor? EBD. A gente sempre bateu nessa tecla. Então venha com a sua família às 9 horas da manhã, teremos classes de 0 até 12 anos e depois classes de adolescentes, de jovens,
classes de adultos, discipulado. Eu tenho certeza que será uma experiência enriquecedora para você conhecer um pouco mais das Escrituras através da nossa escola bíblica. Participem! Graça e paz, irmãos. Em nome de Jesus, amém? Então, hoje eu quero te chamar para uma novidade muito legal, muito especial. No dia 6 de fevereiro, teremos o quê? Teremos a nossa EBD. Que maravilhoso! E será onde? Aqui na IBAGE. E que horas irá acontecer? 9 da manhã. Você não pode esquecer. Chama os seus amigos, surdos e ouvintes. Venha! Atenção! O pastor Gilson Pinho pede para lembrar que o curso de psicoteologia também está de volta. Ele ocorrerá em um novo formato, sempre no último sábado, das 8 a meio-dia. Mais informações você adquire pela nossa secretaria com a irmã Silvana. Participem também, eu tenho certeza que será uma experiência enriquecedora para a tua vida. Atenção, jovem e adolescente, vocês têm um compromisso nos dias 11 e 12 de fevereiro. No dia 11, na sexta-feira, os nossos pequenos grupos voltarão e no dia 12, no sábado, teremos o nosso primeiro renove do ano, com semi-arte, com teatro, com palavra, com louvor. Você, jovem adolescente, você está convidado. Deus abençoe. Está longe, dia 19 de fevereiro, mas por causa da necessidade de inscrições, é necessário que eu avise a partir de agora. Então guarde na sua agenda, querido casal da IBAGE, casal casado, noivo ou namorando. No dia 19 de fevereiro, às 19h30, aqui na IBAGE, nós teremos o primeiro encontro de casais de 2022. O nosso tema é: o casamento é uma mão de via dupla. É importante que você faça a sua inscrição, R$20 por casal, e nós poderemos receber seus filhos de 2 a 8 anos para uma programação durante o encontro que teremos aqui. Nós aguardamos pela sua inscrição após as celebrações no balcão de recepção ou durante a semana de 9 às 17 com a nossa secretária, irmã Silvana. Esperamos por vocês. E esse foi o nosso IBAGE News. Para mais informações, consulte as nossas redes sociais ou pela nossa secretaria. Agora eu quero convidar todos vocês para nos colocarmos em pé. Nós vamos entregar a Deus toda a nossa adoração e todo o nosso louvor. O Senhor está entre nós e juntos, em pé, vamos adorar agora em espírito e em verdade. Aleluia! Vamos louvar o nome do Senhor. Com palmas, celebre o Senhor. Ele é digno de toda a nossa adoração, de toda a nossa rendição, aleluia. Nada nos separará do amor de Deus. Que Deus abençoe você, a sua casa, toda a sua família, em nome de Jesus. Nada nos separará dos laços do teu grande amor. De longe ouvimos o amor que chama, paixão profunda, bondade e graça se derramando. É tão profundo, tão imenso e cobre luz. É amoroso, poderoso e abraça-nos. Só Ele pode devolver a vida aos corações. Pai que seu Filho nos deu, o Filho que por todos morreu, em nós derrama amor e graça, nos convida à sua mesa, nos alcançando.
profundo, tão imenso e cobre-nos. É amoroso, poderoso e abraça-nos. Só Ele pode devolver a vida aos corações. É tão profundo, tão imenso e cobre-nos. É amoroso, poderoso e abraça-nos. Só Ele pode devolver a vida aos corações. 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 Cante comigo, diga. É tão profundo, tão imenso e cobre-nos. É amoroso, poderoso e abraça-nos. Só Ele pode devolver a vida aos corações. Tão profundo, é tão profundo, tão imenso e cobre-nos. É amoroso, poderoso e abraça-nos. Só Ele pode devolver a vida aos corações. É o amor grandioso do nosso Deus, profundo. É tão profundo e tão imenso e cobre-nos. É amoroso, poderoso e abraça-nos. Só Ele pode devolver a vida aos corações. Aleluia. É o amor do Senhor que nos envolve. Aleluia. Grandioso é o amor de Deus. Grandioso é o amor do nosso Pai. Senhor meu Deus, quando eu maravilhado contemplo a tua imensa criação. Aleluia, cante comigo, diga. O céu e a terra, os vastos oceanos, fico a pensar a tua perfeição. Então minha alma canta a ti, Senhor, diga. Então minha alma canta a ti, Senhor. Grandioso és tu, grandioso és tu. Então minha alma canta a ti, Senhor. Grandioso és tu, grandioso és tu. Ao caminhar nas matas e florestas, escuto as aves todas a cantar. Então olho para os montes, olhando os montes, e vejo as maravilhas do Senhor, a presença do Senhor, o poder dele sobre toda a terra. Todo controle está em suas mãos, Senhor Jesus. A tua presença enche toda a casa, enche a igreja e enche os nossos corações, em
cantaremos juntos, pra honra e glória do Senhor. Nossa alma canta. Então minha alma Canta a ti, Senhor, grandioso é o nome do Senhor. grandioso és Grandioso és tu, grandioso és tu. então minha alma Canta a ti, Senhor. grandioso és tu, Grandioso és tu. Grandioso és tu. o dia ele virá. Vamos declarar. E quando enfim Jesus vier em glória e ao lar celeste então me transportar. Adoraremos juntos. Aleluia. Nos renderemos a Ele toda a honra e toda a glória. Aleluia. Seja exaltado, Senhor Jesus. Seja exaltado o teu santo nome. Grandioso Que és toda a terra cante e exalte o seu nome. Declare que tu és digno, que tu és rei dos reis, Senhor dos senhores. Exalte o nome do Senhor. Diga. então minha alma canta a ti, Senhor. Grandioso és tu. Grandioso és tu. Grandioso és tu. Então minha alma. Então minha alma canta a ti, Senhor. Grandioso és tu. Grandioso és tu. Você pode cantar, então minha alma, canta a ti. Então minha alma canta a ti, Senhor. Grandioso és tu, não há ninguém como tu. Grandioso és tu, Senhor. Então minha alma. Então minha alma canta a ti, Senhor. Todos juntos, declare bem forte em sua casa. Grandioso és tu, grandioso és tu. Eu convido você em sua casa a aplaudir o nome do Senhor. Aplauda o nome do Senhor, você que está aqui em nome de Jesus. Que Deus abençoe. Graça e paz, família Ibage. Jeremias 33:3 diz: clama a mim e responder-te-ei, anunciar-te-ei coisas grandes e firmes que você não sabe. Agora terminamos de cantar uma canção que expressa a grandiosidade do nosso Deus, a dimensão do amor e do cuidado. Talvez você esteja se perguntando: pastor, por que essa semana o culto foi cancelado? Nesse domingo em especial, o culto foi cancelado. Com as chuvas que aconteceram nos últimos dias, o nosso telhado sofreu muitas avarias. Os irmãos vão perceber, aqui os que estão aqui presencialmente. Sofremos muitas avarias, nós precisamos, ainda que continuadamente fazendo reparos, foi algo que nos surpreendeu, mas não surpreendeu a graça de Deus. Você está aqui hoje pela manhã, você que veio, o Senhor certamente te trouxe, te mobilizou a esse lugar. Ele quer falar ao seu coração, Ele quer transformar o seu viver. Por isso, na semana que vem, nós voltaremos sim, estaremos aqui em nome de Jesus, com toda a nossa força, porque nós temos uma frequência muito grande, e esse é o nosso cuidado com as pessoas e com as vidas. Nós temos uma frequência de 600 pessoas aqui pelas manhãs, na celebração.
Então, preocupados com isso, nós preferimos cancelar o culto para preservar os nossos irmãos e cuidar de vocês. Mas semana que vem, em nome de Jesus, estaremos de volta. Isso não vai nos impedir de adorar. Isso não vai nos impedir de celebrar ao Senhor. Você em casa, nós que estamos aqui, celebraremos ao Senhor. Porque a canção que nós cantamos diz isso. Grande é o nosso Senhor. Ele está além das circunstâncias. Ele está além das dificuldades. Ele está além das surpresas da vida. Por isso, nessa manhã, eu quero colocar o seu coração diante do Senhor nesse momento. Talvez você que tenha chegado até aqui, você tenha trazido uma causa, você tenha trazido um clamor, uma oração, um pedido. Talvez você esteja sendo mobilizado por uma circunstância que te acometeu. E você chega aqui e nós queremos ser um veículo de bondade para a sua vida. Nós queremos orar com você, porque a palavra do Senhor já nos afirma isso. Vinde a mim todos vós que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos darei descanso. Por isso eu queria te convidar a fechar os seus olhos, a curvar a sua cabeça e trazer à sua memória esse sonho, esse plano, essa expectativa. Queria que você trouxesse à sua memória esse clamor que você tem feito, inclusive pelas madrugadas. Semanalmente você tem orado por questões específicas. Lágrimas podem estar correndo dos seus olhos. Talvez o seu coração ele esteja agora angustiado, mas o nosso Deus ele traz esperança àquele que está aflito. Ele traz socorro àquele que clama. E é isso que nós queremos em oração dizer ao Senhor, que nós cremos nele. Nós acreditamos na providência divina. Nós acreditamos no socorro que vem dos céus, porque o Senhor não nos desampara. Ore comigo, Pai. Nessa manhã nós te bendizemos. Nessa manhã nós te louvamos, nessa manhã nós te exaltamos. Nessa manhã o nosso coração se faz um com o coração do Senhor. E nós sabemos, Deus, que nessa manhã, na presença do Senhor, as nossas dúvidas, os nossos medos são dissipados, porque do Senhor vem a força, do Senhor vem a nossa segurança. O Senhor nos faz chegar a lugares altos, assim como diz a Tua palavra. Nessa manhã, Pai, independentemente das circunstâncias que estejam nos acometendo, das aflições que estejam nos envolvendo, a graça do Senhor é superior a cada uma delas. A graça do Senhor, o refrigério, é trazido à nossa alma num tempo de inquietude. A paz que excede a todo entendimento, ela envolve o nosso ser. Por isso, nessa manhã, Pai, nós oramos ao Deus em quem nós cremos. Nós oramos ao amado da nossa alma. Nós colocamos a nossa vida, Pai, repousada na Tua graça. Nós colocamos o nosso coração aquietado diante da Sua presença, porque sabemos que o Senhor é o Deus que age. O Senhor é o Deus que é o mesmo ontem, hoje e o é eternamente. Deus, acolhe o nosso coração. Deus, que a nossa mente, a partir desse momento, comece a se aquietar. Que a esperança, se porventura ela deixou por alguns instantes o nosso coração, que ela faça o caminho de volta. Que ela seja surpresa para esse dia. As respostas do céu, que elas sejam a surpresa para esse dia no coração, na casa dos meus irmãos que estão aqui, das famílias que estão online conosco. Deus, por favor, visita mesmo, visita cada lar, visita cada coração, visita cada família, porque nós cremos no Senhor. O Senhor é a nossa esperança, o Senhor é em quem nós nos escudamos, o Senhor é de quem nós dependemos. Por isso fala o nosso coração através das canções, fala através dos louvores, das orações. Deus, ministra mesmo o nosso coração, que quando sairmos daqui, saímos com o coração inundado de esperança, repleto de fé, para vivermos essa semana na dispensação da Sua graça. Nós oramos assim e o fazemos em nome e por amor a Jesus Cristo. E se você concorda com essa oração, você diz amém e dá a melhor salva de palmas que você puder dar ao Senhor. Deus te abençoe. Deus te abençoe. No mundo busquei, mas nada preencheu-me. Canções tão vazias, tesouros que um dia se consumarão. Aleluia, cante, diga. Então Jesus veio e me trouxe pra perto, e todo desejo
é satisfeito em seu amor. Não há nada melhor, não há nada melhor, não há nada melhor que meu Deus. Não tenho medo de expor minhas fraquezas, defeitos e falhas. Não vou esconder, um amigo encontrei. É o Deus das montanhas, aleluia. É o Deus dos vales. Não há lugar que a sua graça não possa me achar. Diga! Não há nada melhor, não há nada melhor, não há nada melhor que meu Deus. Não há nada melhor, não há nada melhor, não há nada melhor que meu Deus. Ele traz a vida, diga! Toma luto em festa, a vergonha em glória, traz beleza às cinzas, o Senhor pode fazer, e traz a vida ao sepulcro, faz de ossos soldados, faz no mar o caminho, o Senhor pode fazer, só o Senhor pode fazer. Diga comigo, não há nada melhor, não há nada melhor, não há nada melhor que meu Deus, nada se compara a ti. Não há nada melhor, não há nada melhor, não há nada melhor que meu Deus. Ele que traz vida, declare, diga, aleluia. Traz a vida aos sepulcros, faz de ossos soldados, faz no mar o caminho, o Senhor pode fazer, só o Senhor pode fazer, só o Senhor pode fazer. Aplauda o nome do Senhor, só Ele pode fazer, tudo está nele. Aleluia. Exaltado seja o nome do Senhor. Deus abençoe a sua vida. Bom dia, irmãos, graça e paz do Senhor Jesus. Você que está na sua casa, nos acompanhando, quero reforçar um recado. Dia 5 de fevereiro, sábado que vem, às 15 horas, nós teremos um encontro de médicos de Cristo com o Dr. Klaus John. Toda a igreja está convidada, você que quer participar, venha, sábado que vem, às 15 horas. Irmãos, eu queria compartilhar com vocês um texto, 2 Coríntios 9, cada um deve decidir em seu coração quanto dar. Não contribuam com relutância ou por obrigação, pois Deus ama quem dá com alegria, quem oferta com alegria.
é um coração pulsante de gratidão, um coração pulsante de generosidade, por tudo quanto Deus tem feito lá, aí na sua casa. Queridos, Deus tem nos dado a graça de levar este evangelho para além dos nossos limites. Deus tem nos confiado a tua obra e nós estamos empenhados para continuar proclamando o evangelho de Jesus. Queridos, mesmo com os contratempos que nós tivemos este final de semana, o Senhor tem nos confiado recursos para que a gente continue levando a palavra do Senhor aí na sua casa, aí você que está na sua casa, na sala da sua casa, ouvindo a palavra, louvando ao Senhor com a sua família. É porque o Senhor nos deu recursos, irmãos. Um fio, um microfone, até as coisas de maior valor. Tudo que nós temos nessa casa pertence ao Senhor. E Ele tem nos suprido, irmãos. Ele tem entrado com provisão e Ele tem abençoado a mesa da sua casa. Esse é o nosso momento de dízimos e ofertas. Nós louvaremos ao Senhor. E você tem todos os dados, as informações aí na sua tela. Oferte ao Senhor como um ato de adoração e amor, em gratidão da sua vida para com Deus. Eu quero orar por você, quero orar com você, antes de louvarmos ao Senhor. Querido Deus, em nome de Jesus, obrigado, Senhor, por esta manhã. Obrigado porque não há nenhum contratempo que impeça o teu agir entre nós. Ó Deus, obrigado porque o Senhor é um Deus provedor, um Deus que nos ama e cuida de nós. O Senhor é quem sabe do que necessitamos e nós confiamos a tua vontade sobre nós. Ó Deus, obrigado pela nossa casa, obrigado por esta casa aqui e obrigado, Pai, pelas casas e bares que estão representadas, espalhadas por essa cidade nessa manhã. Obrigado porque o Senhor é um Deus que supre. Obrigado porque nós temos conforto, nós temos recursos que o Senhor nos deu, que o Senhor confiou a nós. Ó Deus, que o Senhor abençoe esses lares, receba a nossa oferta de adoração. Que o Senhor continue, ó Pai, sendo provedor em nossas mesas, em nossos lares. Obrigado, Pai, porque o Senhor não permite que falte nada. E nós louvamos ao Senhor, nós adoramos ao Senhor por isso. Que o Senhor, ó Pai, receba toda a gratidão e todo o louvor de cada um de nós nesta manhã. Louvado seja o Senhor em nome de Jesus. Amém. Vamos louvar ao Senhor. Salvo pela graça, pelo poder da cruz, e hoje livre sou, pelo meu Jesus. Não há amor maior que o teu. Em teus braços fortes descansa o meu ser, a tua fidelidade preenche o meu viver e minha alma anseia mais de ti. Meu coração clama por ti e o meu desejo é cumprir o chamado que tu tens pra mim. Te amo, Jesus, te amo, Jesus. Eu quero mergulhar em tua presença, Senhor, e desfrutar o verdadeiro amor. Eu quero mais de Deus, eu quero mais de Deus, eu quero mais de Deus, eu quero mais de Deus.
você conhece, cante comigo essa canção, diga: salvo pela graça, pelo poder da cruz, e hoje livre sou, pelo meu Jesus. Não há amor maior que o teu. É nele que eu descanso. Teus braços fortes descansam meu ser, a tua fidelidade preenche o meu viver, minha alma anseia mais de ti. Meu coração clama por ti, e o meu desejo é cumprir o chamado que tu tens pra mim. Te amo, Jesus, te amo, Jesus. Eu quero mergulhar em tua presença, Senhor, e desfrutar o verdadeiro amor. Eu quero mais de Deus, eu quero mais de Deus, eu quero mais de Deus, eu quero mais de Deus. Mais de Deus, mais da tua presença, mais de intimidade contigo, mais relacionamento contigo, mais santidade, Pai, mais oração, mais rendição. Exaltamos teu santo nome, aleluia. Mais de Deus, mais de Deus, eu quero mais de Deus. Quantos querem mais da presença do Senhor? Cante isso, declare: eu quero mais de Deus, mais de Deus, mais de Deus, mais da tua presença, mais do teu amor, mais do conhecimento da tua verdade, Senhor Jesus. Mais, enche a nossa casa, mais de Deus, mais de Deus, mais de Deus. Eu quero mais de Deus, mais de Deus, mais de chamado que tu tens pra mim. Te amo, Jesus, te amo, Jesus. Eu quero mergulhar em tua presença, Senhor, e desfrutar o verdadeiro amor. Eu quero mais de Deus, eu quero mais de Deus, mais de Deus, Senhor. Queremos desfrutar da tua presença, sendo mais íntimo do Senhor, aleluia. E desfrutar o verdadeiro amor. Eu quero mais de Deus, eu quero mais de Deus, eu quero mais de Deus, eu quero mais de Deus. Você pode aplaudir o nome do Senhor? Mais da presença dele, em nome de Jesus. É inconcebível imaginarmos a vida sustentada pelo acaso. É como imaginarmos um ônibus escolar cheio de crianças sem um motorista, totalmente desgovernado. Ele faz forte ao cansado, ele dá paz ao aflito,
Ele cura o ferido e enfermo. Ele protege o injustiçado. Sim, Deus sustenta toda a criação. Quando inclino minhas ações à vontade de Deus, reflito a sua glória. Quando estendo a mão ao aflito, compartilho o recurso que tenho. Quando choro com quem chora, reflito a glória de Deus. Glorificar a Deus é torná-lo percebido em tudo que eu faça. Cada um de nós, não importando a sua origem étnica, traz em si mesmo um pouco de Deus, por termos sido criados à sua imagem e semelhança. Amamos e adoramos a Deus com todo o nosso corpo, alma e espírito, plenamente conscientes de que tudo o que precisamos está nele, vem dele e é para ele. Graça e paz a todos. Um bom dia. Devolva um bom dia. Obrigado. Deus abençoe cada um, cada família, cada casal. Reitero a palavra do pastor Ezio em nome da diretoria, administração dessa comunidade. Em 13 anos pastoreando essa igreja, é a primeira vez que a gente suspende um culto presencial por causa das chuvas. A gente já adorou aqui neste lugar a Deus sem nenhuma luz, apenas com uma lanterninha. Mas a chuva acaba realmente causando um inconveniente por chover em cima das pessoas. Então nos perdoem. Aqueles que tiveram que voltar para suas casas, recebam o nosso pedido de perdão. Foi de fato por um gesto de carinho por você. Aos que a gente não conseguiu avisar, a gente tentou se mobilizar, né? Nós tentamos nos mobilizar ontem, tentando enviar o maior número de mensagem, comunicado, mas a gente não consegue atingir a todos. Recebam, por favor, o meu pedido de perdão em nome da equipe pastoral e da administração da IBAGE. Aqueles que chegaram até a IBAGE, mas a gente não conseguiu acolhê-los, por favor, nos perdoem. O nosso desejo era apenas para acertar. Nossa intenção foi legítima, de poder preservar você. Aos que estão aqui conosco nessa manhã, que bom que você chegou. A gente pede também desculpa, perdão, por não poder acolher os seus filhos no nosso ministério infantil. É temporário. A gente, embora invista tanto na manutenção deste lugar, nosso prédio é antigo, então ele carece realmente de uma mudança estrutural do seu telhado. E nós, nessa semana, iremos nos reunir para providenciar isso. Que o Senhor nos abençoe e nos dê sabedoria para administrarmos essa mudança que vai ser bem delicada e complexa por causa do nosso movimento aqui interno da IBAGE. Que bom que você também está conosco, conectado pela internet. Que Deus abençoe sua vida, que o Senhor lhe dê uma semana de graça, de conforto, de consolo e de poder. Estaria conosco agora pela manhã o nosso irmão Marcos Eberlin. A gente julgou ser necessário transferir a vinda dele, até por conta desse inconveniente que nós sofremos ontem. Então, ele virá, o pastor Ezio, que conduz a área do Ministério de Ensino, está em contato com ele para rever a agenda e trazê-lo, aí sim, um período maior, talvez desde as 9 da manhã, é o que o pastor Ezio intenta e que nós estamos de total acordo. Mas que bom estar com vocês, que bom podermos cantar sobre o amor dele, sobre a fidelidade dele. Ouvi de alguns essa semana sobre as dores da alma, e eu venho até vocês também com dores na alma. Nenhum pregador que sobe aqui neste lugar, ele é imune às dores e às aflições existenciais do dia a dia. Nós também temos parentes que estão enfrentando dificuldades, nós também sangramos, choramos. Ninguém deveria enxergar um pastor como um super-homem, ou uma pastora, né? Ninguém deveria enxergar aquele que sobe neste lugar, seja para conduzir no louvor, tocando uma guitarra, uma bateria, ou ministrando os momentos da celebração, como alguém intocável, como alguém que as aflições, as angústias comuns da vida não chegam. Não, nós também partilhamos com vocês das nossas dores da alma. E a gente traz as nossas conclusões, né? A verdade que eu vou entregar a vocês nessa manhã foi uma verdade que invadiu o meu coração, porque Ele se importa comigo, Ele se importa com você. O nosso Deus, Ele não está distante, como muitos de nós imaginam, e totalmente passivo
as dores que nós enfrentamos, as lutas nas quais nós estamos inseridos e envolvidos. Eu me converti aos 11 anos de idade e a construção da minha teologia, a forma como eu me relaciono com Deus, está totalmente calcada sobre a verdade de que Deus não impedirá todas as aflições de chegarem a mim, mas Ele estará presente em cada uma delas. Essa é a maior verdade. Se alguém me perguntasse, eu tenho mestrado em teologia, eu tenho pós-graduação em filosofia, mas se você perguntasse para mim, diante de todos os estudos que você já obteve, todo o conhecimento bíblico que você já construiu, resuma numa frase, eu diria essa frase: a minha verdade enquanto seguidor de Jesus, filho de Deus, é de que Deus não me poupará de aflições que Ele julga serem necessárias para aperfeiçoamento do meu caráter. Deus não me preservará. Ele me levará às covas de leões, Ele me fará entrar nas fornalhas de fogo ardente, terei que atravessar mares, desertos. Deus não me preservará das aflições que Ele, como perfeito, acredita, julga serem necessários para que eu alcance a maturidade espiritual. Mas em nenhum desses desertos, em nenhuma dessas circunstâncias adversas, Ele me deixará sozinho, Ele não te deixará sozinha. Se eu pudesse resumir a minha convicção de fé, eu diria exatamente isso para você. Repeti isso essa semana para uma pessoa que eu aconselhei. E aí eu escrevi essa semana algo muito importante, porque a minha mente ficou conjecturando sobre as narrativas bíblicas. Quando Deus chamou Moisés, e Moisés pediu a Deus uma garantia de que ele seria bem-sucedido no chamado para libertar Israel do Egito, Deus disse: eu te dou uma garantia, eu estarei com você. Quando Moisés morre e Deus vai substituir Moisés na liderança de Israel por Josué, Josué pede uma garantia. Senhor, qual é a garantia de que eu serei bem-sucedido no chamado que o Senhor está entregando a mim? E o Senhor disse: eu estarei com você. Quando Deus chama Gideão, malhando trigo no lagar para proteger o trigo dos midianitas, Deus o levanta e diz: eu ergo você para enfrentar o exército midianita. E Gideão pede: me dê uma garantia. A garantia que eu te dou é que eu vou estar com você. Aí vem Jesus, o Filho de Deus, Ele encarna, Ele vem à terra, e para se despedir dos apóstolos, Ele diz: eu vou lhes dar uma garantia. Mateus capítulo 28, 19 a 20, eu estarei com vocês todos os dias, até a consumação dos séculos. A presença dEle é tudo o que nos basta. A presença dEle é tudo o que eu e você precisamos. Posso ouvir um amém? É tudo o que eu e você precisamos. Porque no enfrentamento das nossas dores, poderão nos faltar amigos, familiares, pessoas que nós amamos, mas nunca, jamais te faltará a presença deste Deus eterno. Sabe por quê? Porque Ele se importa com você. Ele se importa comigo. E é isso que nós vamos ministrar nesta manhã. Lembrando um episódio que ocorreu no Éden, o jardim, primeiro em que Deus criou e estabeleceu como morada do homem. Lá está Adão, criado por Deus, e Adão é sozinho. E Deus o vê de um lado para o outro, andando pelo jardim, de ponta a ponta, mergulhando na cachoeira, comendo uma fruta do pé. E o Senhor, como Ele é assim, né? Ele enxerga a alma de Adão e diz: não é bom que Adão esteja só. Nosso Deus é assim. Ele nos enxerga em nossas necessidades, e diz a Bíblia que Ele é o Jeová Jirê. Uma expressão hebraica para a verdade de que Deus é aquele que providencia tudo aquilo que nós precisamos. Ele é encharcado de compaixão e misericórdia. O nosso Deus, Ele transborda a compaixão. É verdade, eu e vocês não teremos compaixão muitas vezes. Nós sofreremos indiferença muitas vezes. Mas o Senhor, esse Senhor da minha existência, a razão da minha vida,
aquele que um dia verei face a face. Ele olha para a despensa da minha casa, Ele olha para as aflições na educação dos meus filhos, e Ele provê tudo o que eu preciso, como proveu para Adão uma mulher que lhe foi companheira, a quem Ele disse: essa agora é osso dos meus ossos, é carne da minha carne. Por quê? Porque o Senhor viu e o Senhor providenciou. Porque Ele se importa. Ele se importa com você. Ele se importa com cada um de nós. Como é bom ser importante para Deus. Porque a ideia de que eu importo significa que eu sou importante. Que Deus, que controla o universo, as bilhões e trilhões de galáxias, Ele é capaz de olhar para cada um dos 7 bilhões de seres humanos e conhecê-los pelo nome, saber do seu passado, conhecer o seu presente e, como disse o profeta, ter bons pensamentos a respeito do nosso futuro. É esse Deus que está aqui presente nessa manhã com todas essas goteiras. É esse Deus que virá conosco para o enfrentamento de uma nova segunda, terça. É esse Deus que entra conosco quando nos recursos humanos a gente vai receber nossa demissão, ou quando assentados diante de um médico a gente vai receber um diagnóstico que a gente não queria receber. É esse Deus presente 24 horas por dia, 7 dias por semana na nossa vida e na nossa existência. Por isso o texto que eu vou levá-los agora é um texto maravilhoso, enigmático, esquisito esse texto, mas ele vai lançar luz sobre o quanto você e eu somos importantes para Deus. Mateus, capítulo de número 17, evangelho de um homem, escrito por um homem que foi convocado por Deus e largou tudo. Ele era cobrador de impostos para Roma, cobrava do seu povo judeu, impostos para o Império Romano, e Jesus passa por ele e o convoca, e ele larga tudo para trás, e ele escreve o seu evangelho para provar que Jesus Cristo é o Rei. Mateus, capítulo 17, versículos de número 24 a 27. Diz assim a palavra do Senhor. Se prepare, porque esse texto é um dos mais maravilhosos, no meu ponto de vista, do evangelho de Mateus. Quando Jesus e seus discípulos chegaram a Cafarnaum, Cafarnaum era uma espécie de QG de Jesus. Jesus, ele tornou Cafarnaum um lugar, ponte de onde ele ministrava, ia para outros lugares e voltava para Cafarnaum, de Cafarnaum ia para outra. Cafarnaum era muito especial no ministério de Jesus. Os cobradores do imposto do templo abordaram Pedro e lhe perguntaram: seu mestre não paga o imposto do templo? Sim, paga, respondeu Pedro. Em seguida entrou em casa. Antes que ele tivesse oportunidade de falar, Jesus lhe perguntou: o que você acha, Simão? Simão é o outro nome de Pedro. O que os reis costumam fazer? Cobram impostos de seu povo ou dos povos conquistados? Cobram dos povos conquistados, respondeu Pedro. Pois bem, disse Jesus, os cidadãos estão isentos. Mas como não queremos que se ofendam, que se escandalizem, desça até o mar e jogue o anzol, abra a boca do primeiro peixe que pegar, e ali encontrará uma moeda de prata. Pegue-a e use-a para pagar os impostos por nós dois. Até aqui. Pai, obrigado por essa manhã, por aqueles que puderam chegar, aqueles que nos acompanham agora pela internet. Obrigado. Aqueles que verão este sermão no futuro, obrigado. Fala conosco, Pai querido e bendito. Quebra o nosso coração. Quebra, Deus, as cadeias que nos impedem de enxergar o quanto o Senhor nos ama, o quanto o Senhor se importa, o quanto somos preciosos aos Teus olhos, o quanto o Senhor, ó Deus, está interessado em aliviar as dores da nossa alma, como disse o pastor Ézio. Abençoa-nos, Deus, na compreensão desse texto, para o louvor da Tua glória, em nome de Jesus. Amém e amém. Você pode pensar, essa história de peixe entalado com uma moeda, pastor, esse negócio é meio esquisito. Então, eu queria te contar que em Acaraú, no Ceará, aqui no Brasil, um pescador chamado Chico, ele pescou um peixe, e lá dentro do peixe tinha essa moeda aí centenária, que ela é muito valiosa.
ela é conhecida como uma moeda de duas caras, porque tem o busto, né, a face de Dom Pedro I e de Epitácio Pessoa. E não é que isso é possível. Tem peixe no Brasil também com moedas aí entaladas, né? A gente ouve essas histórias bíblicas, a gente não tem noção, né? Há algum tempo atrás descobriram que era possível uma espécie de peixe enorme conseguir ficar com uma pessoa dentro dela sem que ela pudesse ser mastigada. Essas histórias bíblicas, elas continuam causando grandes tumultos na história humana, né? Então, é muito gostoso quando a gente lê um texto como esse e a gente se dá conta de que um brasileiro chamado Chico também já viveu a experiência de Pedro de encontrar uma moeda dentro de um peixe. Não sei se você sabe, mas existem trilhões de peixes nos oceanos. Trilhões! Não estou falando de alguns milhares. Os biólogos acreditam que existam trilhões catalogados em 20 mil espécies. Eu acho absurdo essa coisa, de que a humanidade, com toda a tecnologia, ainda não conseguiu chegar aos abissais, que são o mais profundo dos oceanos, e descobrir ainda espécies que não se sabe, não se catalogou. O que mais me assusta ainda nessa história é sobre o peixe. Não sei se vocês... Eu não gosto de comer peixe, né? Mas eu admiro a Andréia comendo um peixe. A Andréia, ela é fascinada com peixe. Eu não consigo comer nada que nada. Nada, eu não consigo. Isso desde criancinha. Mas a Andréia come. Eu não sei se você já ouviu falar num peixe chamado Sampiter. Sampiter, ele é da espécie ali da tilápia. Tem até uma foto dele aí. Esse é muito provavelmente o peixe entalado que Pedro pesca, que tem uma moeda dentro. Por isso que ele é chamado Sampiter, né? É uma homenagem a Pedro. E a gente fica brincando com essas coisas para entender o enigmático. Essa história que envolve um homem angustiado e um peixe entalado no mar da Galileia. O que isso tem a ver comigo e o que isso tem a ver com você? Eu diria que tem tudo a ver. Porque no meio de 7 bilhões, Deus olha Pedro angustiado com uma pergunta feita que desnorteia ele. O teu mestre paga um imposto do templo? Só para vocês entenderem, os templos judaicos na época de Cristo, eles colhiam um imposto para a sua manutenção porque o Império Romano não cuidava deles. Então a administração do templo judaico, ele precisava ter as suas próprias contas saciadas ou pagas pelos frequentadores. Muito parecido com o que nós vivemos em nossa época, onde toda essa estrutura ela não é mantida pelo Estado, ela é mantida por nós mesmos. E então havia um imposto que se pagava, era cobrado. Existiam pessoas, os responsáveis pelo templo, os guardas do templo, que você já ouviu lendo os evangelhos, e existiam os sacerdotes e os sumos sacerdotes, e eles tinham listas de pessoas que pagavam ou não o imposto. Então Pedro entra dentro de casa meio aflito e angustiado. Ele diz que o mestre paga, arriscando, mas Jesus percebe que ele está fora do comum, que ele está com uma angústia. Você precisa entender isso agora, porque isso vai lançar luz no teu coração sobre as grandes dificuldades que nós enfrentamos. Deus olha para 7 bilhões, Ele sabe exatamente o que se passa dentro de cada um, como Ele é capaz de olhar para os oceanos com trilhões de peixes e saber que tem um entalado com uma moeda. O que a história está tentando nos informar, e a narrativa foi preservada ao longo dos anos, no Evangelho de Mateus, é para que a gente nunca descuide quando Satanás sussurra no nosso ouvido, dizendo: você foi abandonado por Deus. Deus não se importa com você, está chorando em vão, suas orações têm sido feitas ao vento,
porque Ele não tem feito nada, é para que a gente se lembre. Não, eu me lembro da história do peixe entalado, do discípulo angustiado, em que o Senhor se antecipou dizendo: Pedro, vejo que o seu semblante mudou, vejo que você não está com paz. E aí o Senhor já entra com a ministração para aliviar o coração de Pedro, tanto quanto mostra para ele que nos oceanos ele é capaz de saber o que está ocorrendo. Isso para mim é especial. Eu me converti aos 11, nunca permiti, nunca. Satanás teve vitória com essa afirmação no meu coração, de que Deus me abandonou em alguma situação. Nunca, nunca, nunca. Eu sempre fui grato a Deus. O Senhor não me deve nada, eu lhe devo tudo. Sempre essa minha frase nas minhas orações: Pai, Tu não me deves nada, eu lhe devo tudo. Porque é isso que a gente precisa crer no dia mau. A gente tem uma fé tão instável, uma fé tão infantil, que a gente fica com raiva de Deus, decepcionados com Deus. É o título de um livro escrito por Philip Yancey. Porque há tantos aí fora, decepcionados com um Deus que provou o quanto nos ama, entregando o seu único filho por amor a cada um de nós. O que Deus precisa provar mais para mim? Nada, Deus, nada. O Senhor não precisa me provar mais nada. Eu sei que Tu me amas. Eu sei que o Senhor se importa. Eu sei que o Senhor fará o melhor. Eu só preciso confiar. Eu só preciso descansar. Ele te arrastou aqui nesta manhã. Ele está ministrando a você, seja no carro, na casa, no apartamento, no trabalho agora. Porque Ele se importa com você. Você tem permitido que esse sentimento de abandono invada o teu coração. Não deixe. Não deixe. Então eu tenho 3 afirmações para você. Primeiro, Ele sabe das pressões que você e eu estamos enfrentando. Ele sabe. Ele sabe. Quando Elias, o profeta, enfrentou no Monte Carmelo os profetas de Baal, ele propôs uma espécie de demonstração de quem é o Deus poderoso, o Baal dos profetas pagãos, ou Jeová da nação de Israel. E disse: olha, eu vou construir 2 altares. Esse altar você vai consagrar ao seu Deus e vai buscá-lo. E então os profetas se cortaram de Baal, e Baal não respondeu, e Elias disse: clamem mais alto. Pode ser que Baal esteja viajando e não esteja ouvindo vocês. Depois de muitas horas, Elias disse: eu vou restaurar o mesmo altar. E ele então juntou de novo as pedras, que os profetas, de tanto andar ao entorno, mexeram em tudo. E Elias se põe de joelhos, e ele faz uma oração muito simples: ó Deus, que todos saibam, nesse dia, que há um Deus verdadeiro em Israel. Pá! O fogo desceu do céu instantaneamente. Ele sabe, Ele está perto. Eu vou confessar uma coisa a vocês, que no alto dos meus 52 anos, existem momentos da minha vida que a impressão que eu tenho é que se eu estender o braço eu toco nele. De tanto que ele diz, de tanto que ele manifesta o senso da presença dele na minha vida. E você pode sentir isso. No teu carro, quando você se dirigir nessa semana, percebê-lo com você. No momento em que você juntou o recurso que você tem para pagar uma conta, você pode percebê-lo ao seu lado na fila, aguardando o seu momento para fazer o pagamento. Ele está com você, Ele conhece as suas pressões, Ele sabe o quanto você tem chorado escondido. Ele sabe do teu passado, que você é assolado por coisas que você fez, e que você não se perdoa, mas Ele já te perdoou. Ele sabe. Ele conhecia o peixe com uma moeda entalada na garganta e conhecia profundamente Pedro. Às vezes eu chego em casa
E eu tenho 3 filhos, vocês sabem disso. E os meus 3 filhos ainda não conseguem perceber que eu estou diferente. Mas eu chego pela porta e a forma como eu falo com a Andréa, ela já é capaz de dizer, não foi nada bem hoje. É assim que Jesus conhecia Pedro. Quando Pedro entrou pela porta, ele olhou e disse, Pedro, já foi se adiantando para poder aliviar a pressão, porque ele me conhece, ele te conhece. Segundo, o alívio da sua dor, da sua pressão, pode ser o alívio de outro. O alívio de Pedro era o alívio do peixe. Isso aqui é lindo, essa perspectiva bíblica é linda. Quando Deus me alivia, Ele vai aliviar alguém também, porque Deus vai usar a sua vida. Você vai ser instrumento nas mãos dEle para abençoar outros. Toda a trajetória de cada um de nós, todas as dores colhidas com cicatrizes ao longo da existência, é para que, encontrando pessoas que estão enfrentando dores que nós já superamos, sejamos um alívio para ela. Paulo vai escrever isso na sua 2ª carta aos Coríntios. Esse Pai das consolações e das tribulações nos consola para que no futuro consolemos outros. Deus não alivia você apenas para o teu próprio bem, Ele alivia porque Deus está vendo muito mais do que você consegue ver. Então, no alívio de Pedro, tem o alívio do peixe. No teu alívio tem o alívio do vizinho. Ah, pastor, agora eu estou entendendo. Eu recebi uma promoção para que eu possa abençoar o meu vizinho que não tem o recurso. Sim! Sim! Você ganhou 2 cestas básicas para dividir o arroz com quem não tem. Deus te fez próspero para você olhar os moradores de rua e ter compaixão por eles. Deus te deu um emprego para que você olhe para os desempregados com compaixão, com amor fraterno. Deus te deu saúde para você olhar para os doentes com amor. Deus te deu filhos para que você se importe com aqueles que estão lutando e que não têm. Deus te deu uma cama para que você se importe com quem dorme debaixo de uma marquise em cima de um papelão. O alívio é o alívio de mais alguém. Eu acho que Jesus podia ter dito, Pedro, abra a tua mão, está aí a moeda, pode pagar. Era uma moeda chamada stater, que significava o trabalho de 4 dias de uma pessoa. Era o imposto. 4 dracmas, 2 dracmas para o imposto de Jesus, 2 dracmas para o imposto de Pedro. Essa moeda entalada tinha esse valor, suficiente para pagar o imposto de Pedro e de Jesus. Você entendeu, Pedro? Entendi, Jesus. Teu alívio é o alívio de mais alguém. A gente entendeu tudo errado. A gente foi salvo e a gente achou que a salvação tem um fim na gente. E a gente nem se importa com o outro. Nem se importa em evangelizar. Nunca falamos de Cristo para alguém. Nunca fomos capazes de olhar para a livraria e dizer, eu vou comprar uma Bíblia para o meu amigo da faculdade. Eu vou comprar uma Bíblia para o meu amigo da empresa. A gente nunca, se eu alcancei Cristo, que Ele alcance também. Não, nada em você é fim, é meio. Tudo corre por nós. Tudo passa por nós. Pedro entendeu isso. O alívio da tua pressão agora, Pedro, é o alívio de um peixe entalado. Agora, preste atenção porque isso é muito importante, é a nossa verdade final. Todo alívio exige disposição e obediência. Todo alívio. Para ser aliviado da minha pressão, eu preciso me render e obedecer. Deus não vai fazer nada além de te oferecer a porta pela qual você vai precisar atravessar. Senhor, o que eu vou fazer, disse Moisés diante do Mar Vermelho, com um exército vindo ao seu alcance? Então, eu podia do céu abrir o mar, mas eu quero que você agora participe, erga a vara com fé, e Moisés ergue a vara, e o Mar Vermelho se abre. Noé, diga Senhor, no auge dos seus 500 anos, eu podia estalar o dedo e te dar uma arca, mas se prepare, você vai participar, porque eu quero que você exerça a sua fé, construa a arca,
Davi, pode falar, Senhor. Eu vejo a tua fé, Davi. Eu podia agora colocar Golias no chão. Mas vai até o riacho, Davi, pegue 5 pedras e lance a pedra com fé. Pedro entende isso. Porque Pedro é pescador, lembram? Ele tinha uma sociedade, ele tinha uma empresa de pesca. Ele estava acostumado a jogar a rede. Já viu alguém? É lindo quando uma tarrafa é reunida na mão e ela fica pequenininha e quando é lançada ela se abre. Pedro estava acostumado a trazer dezenas de peixes na rede, só que agora é diferente. Eu quero ver se você é capaz, porque se você se recorda, a chamada de Pedro foi numa pescaria maravilhosa, em que ele havia pescado a noite inteira e havia sido frustrada. Você se lembra disso? Lucas 5? Então, Pedro, agora é diferente. Pega a sua vara com o anzol. E você vai lançar esse anzol. E aí, Senhor, então, na hora que você lançar o anzol, um peixe vai fisgá-lo. Traz até você, tem um estáter lá dentro, uma moeda suficiente para pagar os nossos impostos. Tem que ter fé. Só que Pedro tem experiência com Deus. Eu tenho experiência com Deus. Se Deus disser uma coisa, eu atendo, porque eu já o vi agir. Você não pode se esquecer do que Deus fez no passado. Davi enfrentou Golias entendendo que uma vitória sobre um leão e urso já havia sido dada por ele. Leão, urso e Golias são a mesma coisa para Deus. O problema é que nós nos esquecemos do que Deus fez no passado. Por isso Ele é o Deus de Abraão, de Isaac, de Jacó na Bíblia, para que não nos esqueçamos que Ele é o Deus que se manifesta nas gerações. Ah, se Deus me curou lá atrás, Deus pode muito bem também fazer isso agora. Eu creio. O problema é que nós nos esquecemos e duvidamos. Não há alívio se nós não crermos e obedecermos. E lá vai então, o homem das redes, entalado com uma pressão que o homem lhe entregou sobre o mestre não pagar o imposto. Ele pega a vara, ele vai até o mar da Galileia. Imagine a tensão dele. Eu acho que o Senhor deve estar louco. Não, Ele não está louco. Ele me mandou ir para as águas mais fundas depois de uma noite inteira pescando sem pegar nada. Ele sabe o que faz e lá vai ele com fé. E Pedro então lança o mais longe que ele pode. E logo que ele lança aquela vara, ela belisca. E Pedro, não é possível. E Pedro traz aquele peixe, abre e tem um estáter lá dentro. Deus quer aliviar você, mas você vai precisar crer no cuidado, no amor, no poder do Espírito sobre a sua vida. Deus quer curar a ferida, mas você precisa crer nele. Deus quer restaurar a sua vida, mas você precisa crer nesta manhã. Você precisa cantar com toda a sua fé. Você precisa, como Pedro, voltar ao mar da Galileia, com toda a convicção de que Deus sabe o que é melhor para você, e que Ele agora está aprimorando a sua fé, está agora fazendo você crer e olhar para o impossível. Deixa eu contar para você como isso foi importante para Pedro. Essa história percorreu a igreja primitiva. Eu acho que Pedro devolveu o peixe ao mar. Eu acho que Pedro tirou a moeda e devolveu o peixe vendo-o nadar desentalado. Eu acho que foi assim. O texto não fala que ele comeu o peixe. Acho que ele abriu, tirou a moeda e o peixe deve ter olhado para ele. Se tivesse voz, diria muito obrigado. E devolveu ao mar. O Senhor faz isso. Ele desentala a gente, para a gente desentalar outros. Isso é cristianismo. Agora imagine o que vai acontecer. É Atos capítulo 3. Jesus já foi para o céu e a igreja primitiva está sendo implantada. Põe a cena aí, porque essa cena é importante. Pedro e João vão ao templo para a oração da hora nona. Essa é a imagem. Atos capítulo 3. E no caminho para a oração da tarde, Pedro e João veem um paralítico. E o paralítico diz: está entalado o paralítico. Ele não consegue andar. Tem uma dor na alma. Ó, Pedro, me deu uma esmola. Não tenho prata nem ouro, mas lembrou Pedro
Ele é aquele que desentala a gente das pressões e das angústias da alma. E então Pedro disse: em nome de Jesus de Nazaré, levanta. E aquele homem com a fé em Jesus de Nazaré, ele fica em pé. Tudo na dimensão espiritual, tudo ocorrerá por meio da fé. Tudo. É preciso crer. É preciso acreditar. É preciso confiar em Deus. Eu quero convidar você a fazer isso agora nessa manhã aqui. E você que está em casa, talvez você diga: pastor, estou aqui confortavelmente no meu sofá. Então eu quero te propor uma coisa. Na Bíblia, todas as vezes que Deus quis fazer alguma coisa, Ele disse: levanta, toma posição diante de mim. Na Bíblia isso é muito importante. No Novo Testamento, Jesus coloca todas as pessoas em pé. Então eu queria pedir que, se você crê, se tem algo que você gostaria que Deus fizesse na tua vida, que você se coloque em pé para cantar essa canção e diga: Tu és o meu Senhor, Tu és o meu Redentor, Tu és o Criador da minha vida. E depois eu volto para nós orarmos juntos. Queria ter mais que uma voz, mais que um amor e uma vida pra te oferecer, pois tu és muito mais que eu possa ter em meu ser. Tu és o autor, aquele que pintou com perfeição a vida. Tu és o Senhor, aquele que me amou e és o meu Deus, meu Senhor. Minha vida é para o teu louvor, meu Deus, meu Senhor. Minha vida é para o teu louvor. Vamos todos juntos cantar. Eu queria ter mais que uma voz. Entregue, diga isso ao Senhor. Queria ter mais que uma voz, mais que um amor e uma vida pra te oferecer, pois tu és muito mais que eu possa ter em meu ser. Tu és o autor, aquele que pintou com perfeição a vida. Tu és o Senhor, aquele que me amou e és o meu Deus, meu Senhor. Minha vida é para teu louvor, meu Deus, meu Senhor. Minha vida
por muitas vezes, ao longo desses 13 anos aqui na IBAGE, eu passei por aquelas portas ali extremamente angustiado, extremamente aflito na minha alma. Muitas vezes, não foram poucas. Mas eu sabia que na presença dele aqui durante a celebração, ele me faria cruzar as mesmas portas, encharcado da graça para o enfrentamento da minha angústia. Não passe por ela sem exercer a sua fé agora e crer nisso. Creia. O Senhor vê a aflição da sua alma e Ele se importa com você. Obrigado, Deus, por ter criado a cada um de nós para o louvor da Tua glória. A gente não é fruto de um acaso. A gente não veio à existência por um acidente. Até podemos não ser desejados pelos homens, mas pelo Senhor não. O Senhor nos ama de forma plena e profunda. Nos ajude, Deus, como Pedro, nos ajude a crer e confiar em Ti. Nos ajude a viver de fé em fé, como a Tua palavra exige que andemos, que não recuemos, que olhemos para o Senhor, ó Deus, como o que começou e o que vai completar a boa obra em cada um de nós. Ó Deus, nos leve para casa agora cheios da paz, que excede a todo entendimento, como a Bíblia diz. Essa paz, ó Deus, que guarda o nosso coração para o Senhor. Nos faça, Deus, em nome de Jesus, Pai, nos faça enfrentar essa semana com os olhos no alto, com a nossa mente e coração completamente focados em Ti. E que haja cura nesse momento, ó Deus, segundo a fé dos Teus filhos e filhas. Ó Deus, que haja restauração de casamentos. Ó Pai, que haja reconciliação de pais e filhos. Que tudo, Pai, seja feito conforme a fé que Teus filhos e filhas depositam no Senhor como Pedro depositou. E que o Teu amor, Pai, esse amor incrível que nós cantamos nesse dia, esse amor maravilhoso, que esse amor agora, Pai, caia sobre cada um de nós como chuva que molha, como chuva que encharca. Que a graça poderosa e preciosa de Jesus, bendito Senhor e Salvador nosso, caia sobre nós neste momento, Pai, e que o poder, a unção, os frutos, os dons, o conforto do Teu Espírito caiam sobre nós também, Paizinho, sobre todos os que se chamam pelo Teu nome, espalhado pelos 4 cantos da terra. Que haja paz em Jerusalém, em nome de Jesus, que todos digam amém. Pode aplaudir ao Senhor, IBAGE. Deus abençoe, uma ótima semana. Ele vai com você, vai com Deus.